Aleatoriamente, dizendo que a única saída é a vacinação, porque o tratamento precoce então, é tratamento. A senhora mantém a o que afirmou? Vacina, ela não deve ser. Que o tratamento precoce é tão importante quanto a vacina. Não, eu digo que uma coisa então, é o tratamento. Retira o que falou. Não, também não. Eu digo o seguinte: o tratamento é tratamento. Então, repete vacinação de novo. É vacinação. Repete de novo, por favor. Prevenção é prevenção. Então, somente caracterizando o tratamento... Repete o vídeo, por favor. Isso, pois não. Vacinação aleatória obrigatória. Científicas robustas, falando que o tratamento precoce salva vidas e, portanto, não é necessário vacinar aleatoriamente uma população inteira, dizendo que é a única saída. Exatamente. É uma pergunta objetiva. A senhora confirma isso e acha realmente tão importante o tratamento precoce quanto a vacinação? Porque a senhora afirmou. Eu considero que sim, são situações semelhantes. A questão, uma é para prevenção, tá bom, então que a vacina... nós já nos consideramos... Eu considero que a vacina é prevenção e o tratamento é tratamento. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Então, eu estou dizendo que não se deve falar aleatoriamente da vacina obrigatória. Sobre isso, uma pergunta novamente objetiva, doutora Anísia. Exatamente. Objetivamente, existem dois lados. A medicina da prevenção, que é a vacina, e aí a medicina do tratamento, que é o tratamento. Então, são coisas diferentes. Uma pergunta. Só não se deve dizer que é a única saída. Eu vou pedir para os assessores. Olha, tem muito assessor conversando com os... Isso, exatamente. E como a vacina não trata o que já está infectado, eu pediria, então a ideia é o só um minutinho, doutora precoce. Alice, só um minutinho. Eu pediria para as pessoas que estão acompanhando e os assessores para a gente poder, porque a doutora Anice, com essa voz calma, tranquila, ela é convincente. Porque quem grita não consegue convencer ninguém. Não, e sim, mas quem fala baixo, de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa, eu não sou médico, não sou. Mas vacina, desde que a gente tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Anice. Perfeito. Isso é histórico, não é de hoje. Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora Anice, o que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério, e eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá. Tenha certeza que o Brasil, especialmente os pacientes de Covid-19 e seus familiares, dentre os quais me incluo, são gratos à senhora e milhares de outros profissionais de saúde que prestam serviços nesta área e que são merecedores de nosso profundo respeito e consideração. Suas especializações, e especialmente o doutorado em pneumologia, nos dão uma sensação de segurança. Não estamos diante de palpiteiras sem formação na área, e nem mesmo diante de uma profissional médica de especialidade alheia ao tratamento específico. Todas as especialidades são importantes, mas, em tempos de ciência tão avançada e tão defendida aqui nesta CPI, precisamos saber o lugar de cada uma delas. Ninguém que tenha um problema pulmonar ou vascular grave vai procurar tratamento com ginecologista ou ortopedista. Assim como quem tem um problema cardíaco não procura um psiquiatra. E assim por diante. Cumprimento, portanto, Vossa Senhoria por ser uma profissional preparada e espero que vossa passagem aqui, nesta CPI,
não sirva para deixar quaisquer dúvidas sobre seu histórico e capacidade. Aliás, para evitar isso, quero começar dizendo que fiz questão de solicitar à minha assessoria que recuperasse o vídeo com a íntegra de vossa fala em audiência na Câmara dos Deputados, porque recortes de falas todos sabemos que não servem para formar convicção ou juízo de valor, assim como não se dá respostas técnicas com um mero sim ou não. Embora tenha sido dito aqui de forma distorcida que Vossa Senhoria se posicionou contrária à vacina, dizendo que as pessoas poderiam se vacinar aleatoriamente, constatei no vídeo que a fala é justamente em sentido contrário. Para quem quiser conferir a íntegra, trata-se de vídeo de reunião ocorrida no dia 28 de outubro de 2020, quando se discutia os processos de testagem das vacinas. E a senhora disse, na ocasião, que estava defendendo a necessidade de não se fazer vacinação aleatória sem a realização dos testes necessários. Uma das expressões da senhora na ocasião foi que, abre aspas, precisamos trabalhar um programa nacional de vacinação, fecha aspas. Mas disse também que era preciso seguir os protocolos internacionais de aprovação das vacinas. Outro dado importante, e que não é apenas a senhora que diz, mas é praticamente unanimidade: não podemos passar à população a impressão de que as vacinas resolvem todo o problema da pandemia, porque só serão conhecidos os resultados das vacinas algum tempo depois de serem aplicadas todas as doses necessárias. Será que alguém pensa ou defende alguma coisa diferente? Por tudo isso, quero dizer que mantenho meu respeito ao seu histórico profissional. E aproveito para dizer às pessoas que nos acompanham que a senhora nada disse contra as vacinas. Pelo contrário, falou a favor. Mas alertava sobre o risco de precipitações, de distribuição aleatória de vacinas sem seguir todos os protocolos científicos e obter a devida aprovação. Nisso, Vossa Senhoria estava defendendo o interesse nacional e por isso quero cumprimentá-la. Outras considerações que quero fazer sobre o tal gabinete paralelo. Veja, agradecer a Vossa Senhoria porque não é de hoje que a senhora ajuda o país com o seu conhecimento técnico, inclusive nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula. E não apenas no Executivo, mas especialmente também junto ao Legislativo e ao próprio Judiciário em algumas situações, como no envio de informações técnicas ao Supremo Tribunal Federal. Pena que somente agora isso seja considerado gabinete paralelo. Sobre o tal decreto para a mudança de bula de remédio, incrível que tanto se falou aqui sobre isso, que quando chega a cópia do documento, não se deu nenhum valor, porque, como já vinha afirmando há semanas, isso não passava de uma falácia. Além de não ter valor jurídico algum, a minuta fala tão somente de disponibilização dos medicamentos para uso conforme critério médico e autorização do paciente, como já acontece por todo o país, com estados e municípios que mantêm esse protocolo, como já trouxe documentos a essa comissão. Sobre a imunidade de rebanho, quero dizer que, embora a senhora não tenha tido condições de expor totalmente seus pensamentos, pelo que exposto, pude compreender que Vossa Senhoria jamais falou sobre exposição sistemática de pessoas ao vírus, mas sobre um fato em constatação, diante da grande quantidade de pessoas imunizadas em função do inevitável contato com o vírus. Não houve autoinfecção no Brasil.
Sabemos que não foram poucas as pessoas que, mesmo adotando um rigoroso isolamento, terminaram sendo afetadas pela doença. De qualquer sorte, sabemos que imunidade de rebanho é um conceito complexo, que não pode ser respondido com um mero sim ou não. É uma pena que falemos tanto que valorizamos a ciência e quando temos a oportunidade de ouvir exposições técnicas em profundidade, pedimos sim ou não. Se realmente queremos discutir temas científicos, precisamos, antes de tudo, ter paciência para ouvir exposições com todo o conteúdo indispensável para a formação de juízo de convicção. Feitas estas breves considerações, quero ouvi-la um pouco mais sobre o tratamento precoce, mas em uma perspectiva que considero que não tem sido abordada o suficiente. Primeiro, o Brasil inteiro tem milhares, talvez milhões de depoimentos de pessoas que foram tratadas logo no início da doença e que tiveram boa recuperação. Mas tem um dado extremamente preocupante. Tenho recebido diariamente muitos depoimentos de pessoas que passaram pela Covid-19 e que não buscaram tratamento logo no início dos sintomas e hoje experimentam gravíssimas consequências. Sequelas as mais distintas, não somente relacionadas ao sistema respiratório. Outros que são parentes de pessoas que também não receberam tratamento precoce e quando foram atendidas já estavam em estado grave e não resistiram à doença. Estas não sobreviveram para contar a história, ainda que com sequelas da doença. Mesmo assim, ainda existem estados e municípios que mantêm orientações no mesmo sentido. Temos protocolos que recomendam aguardar 8, 10, 12 e até 14 dias com sintomas para que se procure um médico. Procurar médico somente com falta de ar. Trouxe aqui semana passada informações dos primeiros estudos que começam a surgir das consequências nefastas dessa política negacionista, suicida, que muitos praticaram e até hoje muitos ainda defendem. A pergunta que faço é a seguinte: a senhora tem conhecimento desses estudos? Pela sua vasta experiência, que nível de complicação e que resultados em termos de sequelas e mortes essa negação do tratamento precoce pode ter causado no Brasil? Bom, senador, eu agradeço as suas perguntas e a sua fala. Eu entendo que o momento é um momento de junção de esforços em todas as áreas. Agradeço a compreensão de que eu atuo sempre tecnicamente como consultora eventual de todos os setores científicos e certamente a questão das estatísticas que os estudos têm demonstrado de benefícios do tratamento precoce nos diversos estudos já aqui bem caracterizados, inclusive nas meta-análises, faz com que, ao se utilizar esses medicamentos, a gente tenha uma diminuição significativa do número de mortos e do número de pacientes graves. O que eu devo dizer com relação a isso é que os tratamentos que são feitos na fase inicial da doença, eles têm a chance de estarem evitando que os pacientes sejam hospitalizados e que sejam colocados em UTI e mesmo que tenham uma evolução bastante grave. Esse número que o senhor deseja, de sabermos quantos pacientes estariam curados, né, nós podemos fazer que o Brasil é um dos países que mais tem curados do mundo, assim, é um dos países que tem muitos níveis de curados. Quando a gente fala o mais do mundo ou menos do mundo, sempre chega alguém para dizer que não é bem assim. Então, vamos relativizar e dizer que nós temos muitos pacientes curados.
O que a gente tem nesse momento é uma discussão muito mais na tentativa de demonização de um tratamento. O senhor colocou muito bem que a imunidade de rebanho não é que eu tenha em algum momento dito que as pessoas não precisassem fazer o isolamento social. O isolamento social é necessário, uso de máscara, distanciamento social, mas existem fases em que isso é necessário que haja um fechamento maior, um fechamento menor, que foi julgado de acordo com a pandemia pelas pessoas locais. Então, em última análise, a questão da participação em todos os governos é algo que é bastante comum e que o cientista está habituado a ser solicitado. Eu tenho que depois localizar as datas em que eu visitei, porque como eu estou sempre aqui, também atendendo pacientes, também fazendo as partes de pesquisas, também estruturando as questões das novas estratégias nas áreas de câncer, não é? Eu não tenho todas as datas em que eu estive, eu vou procurar depois trazer para os senhores. Ok. Há uma flagrante estratégia política em torno da criminalização do uso da cloroquina, por ter sido mencionada pelo presidente da República, enquanto há um silêncio absoluto em relação a dezenas de outros medicamentos, todos sem comprovação científica para tratamento da Covid-19, e que milhares de médicos do setor público e também do setor privado fazem uso todos os dias para a mesma finalidade. Senador Marcos Rogério, vou acrescentar 2 minutos para que Vossa Excelência possa concluir, por gentileza. Agradeço, Vossa Excelência. Está aqui, já concluiu o tempo, eu dei mais 2 minutos, estou concedendo mais 2 minutos para a conclusão de Vossa Excelência. Muitos deles, aliás, com possibilidade de reações adversas muito mais graves que aquelas relacionadas à cloroquina. E agora há uma outra estratégia, que é dizer que uns são a favor da cloroquina e que outros são a favor da vacina, o que é uma grande hipocrisia. Queria ver se ofereceriam vacina para pacientes já com falta de ar. Pergunto, a senhora tem conhecimento dos demais medicamentos que costumam compor os protocolos de tratamento da Covid-19 nas áreas pública e privada? E que tipo de paralelo pode ser feito entre eles e a cloroquina no que diz respeito a possíveis reações adversas? Essas 2 perguntas, e deixando claro mais uma vez, eu defendo a autoridade do médico para administrar medicamento ao paciente. Não faço defesa de medicamento A ou medicamento B. Defendo o ato médico. Gostaria que Vossa Senhoria fizesse essa correlação. Perfeito. Eu concordo totalmente que o tratamento ele precisa ser determinado pelo ato médico, é feito um cuidado especial com relação ao paciente que tem uma saúde dependente do setor público e outro do setor privado. Nós sabemos que o paciente do setor privado, ele tem acesso a mais estratégias, ele vai lidar melhor com a UTI, etc. E no público nós temos uma carência maior. Daí a necessidade de se estruturar os tratamentos com relação aos pacientes públicos também. Eu acredito que nós tenhamos já dados científicos suficientes para ratificarmos nas unidades básicas e ambulatoriais tratamentos que sejam válidos para a população.